Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de coisas que estou aprendendo com Deus. E hoje, que é uma quinta-feira, o bate-papo vai ser com Daniel Braz, meu querido amigo que é coach, é especialista em inteligência emocional. E nós vamos falar todas as quintas-feiras agora do mês de novembro de 2020 sobre superação. Ele é especialista nisso também. Ele já tá chegando aqui, já vou chamar ele só um pouquinho. Aí vocês vão ter o prazer de ouvir um pouco da história do Daniel e aprender, contribuir, mandar dúvidas, compartilhar com outras pessoas que vocês entendam que também vão gostar de ouvir o que a gente vai falar aqui, viu? Olá, tudo bom, minha amiga Débora? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, gratidão. Que bom, que Muito bom. bem, graças a Deus. E vamos lá para mais uma noite, falar sobre as maravilhas de Deus, né? Aquilo que Deus faz na nossa vida, as É coisas isso aí. maravilhosas. Eu acompanhei as suas lives esses dias, achei super. Na verdade, não vi ao vivo, como falei para você, estava de viagem, né? Na viagem eu pus lá e fui ouvindo lá elas. Foi demais. É um tema super forte, falar sobre superação, sobre esperança, que foi falado lá, foi demais. Com tua amiga, parabéns desde já, foi fantástico. E, E eu só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite, né? A gente já há algum tempo falava de fazer alguma live, alguma coisa juntos, né? Você também tinha comentado sim, comigo. Nós nos conhecemos o quê? Uns 2 anos? Não, foi ano passado, não foi? Foi num não, evento foi no passado. passado, acho que foi lá pro mês de março, mais ou menos. É, acho que foi em fevereiro do ano passado, exatamente, num evento aqui em São Paulo. Bom, de lá para cá minha Falou. vida mudou tanto de novo, tô até morando em São Paulo agora, né? E Aham. E eu tô convidando aqui pessoas, são amigas que eu conheço pessoalmente, e falar desse tema, né? Que eu falo assim, coisas que estou aprendendo com Deus. Primeiro, eu falo assim, aprender, a gente está aprendendo o tempo todo. Agora há pouco mesmo eu estava fazendo uma sessão com uma amiga e eu falei, nós vamos morrer e a gente ainda não vai aprender tudo, tem tanta coisa. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, falei, caramba, sabe, Daniela, eu vejo quanto que eu sou, eu falo, ignorante, no sentido de quantas coisas que existem mundo afora que eu ignoro. Mas o Uhum. aprendizado mais gostoso, né? Eu falo assim, o mais profundo que eu tenho tido, principalmente nesse 1 ano morando em São Paulo, eu vim sozinha para cá, né? Falo assim, eu moro com outras pessoas, eu tenho amigos, mas assim, longe da família, tudo foi tudo muito diferente. O meu maior aprendizado tem sido esse do autoconhecimento e o aprendizado com Deus, que ele é especial, ele é particular e ele é único, né, para cada pessoa. A minha experiência, a gente pode passar até pela mesma experiência, mas o aprendizado que eu vou ter vai ser diferente do seu, vai ser diferente de outras pessoas que, né, que vão acompanhar a gente aqui, que vão ver a gente aqui. E isso que é o legal, que é gostoso, a gente compartilhar isso, né? Eu falo, é o meu assunto favorito, falar do amor de Deus. Eu falo da paciência que ele tem comigo, né, da misericórdia dele comigo e da pessoa que eu estou me tornando nesse processo, sabe? De ter Aham. clareza das coisas difíceis que eu já superei, que eu já passei, clareza do quanto isso me fez crescer, que essas dores que eu superei, elas foram superadas, elas ficaram para trás, que isso me tornaram, né, estão me tornando a pessoa que eu sou hoje e também, assim, do quanto a gratidão, né, isso me trouxe. Eu acho que realmente é um processo, né? Não é de uma hora para outra que a gente fica grato, né? Mas depois de um tempo vai ficando mais fácil ser grato mesmo pelas coisas difíceis, né? Sim. E deixa eu te pedir, então, para você se apresentar. Eu já te conheço, conheço um pouco da sua história, mas, por favor, compartilha conosco aqui, você é especialista porque estudou sobre inteligência emocional, mas você é especialista em superação pelas suas experiências, que isso acho que é Isso. uma bagagem que te dá mais autoridade ainda nisso, né? Aham, com certeza. Como a Débora falou, nós conhecemos mais ou menos em fevereiro, março, no mega evento, né? Foi um evento muito top, muito poderoso. Deus nos presenteou, a gente ficou, acho, uma hora conversando mais ou menos, uma hora e pouco, e foi um presente de Deus. De lá para cá, a gente quase sempre tem contato, né? Uma Aí. vez por mês, quando a gente conversa.
E realmente, acho que todo mundo tem uma história de superação. E todo mundo tem uma vida de derrota e uma vida de vitória. Todo mundo. Eu vi uma vez o Thiago Brunet, estava participando do evento dele, e ele falou: todo mundo tem uma biografia. Você tem a sua biografia espírita. Sim. Então nós temos realmente uma biografia, cada um tem a sua. Ah, eu não sei. Não, você tem a sua história. E todo mundo, alguém precisa ouvir a tua história de superação para poder ser um alavanque talvez na vida da pessoa. Nada é por acaso, não tem isso. Uhum. Muitas vezes nós achamos que é por acaso, né? Você falou, meu nome é Daniel, morava em Jundiaí quando conheci você, hoje moro em Sul, também com essa história sua, nessa pegada. Faz uns 5 meses e pouco que eu mudei para cá. Também não conheço ninguém ainda. E eu mudei na época da pandemia, ainda mais difícil ainda. Mudei, fiquei uns 2 meses fechado aqui na casa. Eu moro no meu lugar de trabalho, praticamente. Uhum. E Então, Paulo, não vi quase ninguém. mas e Paulo Sul Oi? é São Paulo também, é interior de São Paulo. Interior de São Paulo, tá? Chega a uns 15 quilômetros mais ou menos já do Paraná. Divisa do Paraná mesmo, já de Ourinhos, próximo de Ourinhos. É a cidade maior, né? Uhum. Mas se eu mudar para uma cidade de quase 500 mil habitantes, certo? E da população que eu andar de Jundiaí, passa daí da casa só Campinas, acho não, passa a casa de 1 milhão. Eu morava 30 quilômetros de Campinas, embora era Jundiaí. De repente você muda para uma cidade de 11 mil habitantes, 14 mil habitantes. Tem toda a cultura de mudança, tem todas as dificuldades Adaptação. do dia a dia. Não é fácil. E aquela Uhum. história que você também mudou, eu também mudei sem ninguém, conhecia ninguém, só o pai que eu entrei em contato. Depois, nesses dias, a gente vai falar sobre lives, enquanto nossa, eu vou entrar mais profundo sobre isso, né? Mas, meu, não é uma coisa tão fácil. Mas cada um tem uma história, cada coisa. Você muda. Eu vim só com o meu carro, só com umas roupas ali com o meu carro, mais nada. Cheguei aqui, ainda tinha uma cama, tinha um fogão, mas não tinha geladeira. Fiquei 2 meses sem geladeira. Então, todo dia que eu cozinhar, tinha que comer. Não podia sobrar, senão estragava. Sim. Eu fiquei Então, tem bem muitas assim. dificuldades. Eu fiquei assim Oi? até eu fiquei assim nessa situação parecida com a sua até fevereiro, de novembro a fevereiro, começo de fevereiro. Ah, não tinha geladeira, eu trouxe uma adega climatizada que eu tinha em casa, que eu tinha ganhado, nunca tinha usado. Aí eu colocava água para refrescar nela. Não tinha fogão, não tinha nada no apartamento, era só um colchão de ar no chão. Tem algumas histórias que eu preciso te contar também. É uma história de superação e as pessoas não querem passar por isso, Débora. As pessoas querem ter vitória, mas sem passar pela dor. Ele não vai ter vitória sem passar pela dor. Né? Você pega um corredor aí, cara, sei lá, os atletas de grande nome, meus caras deixaram família, deixaram tudo, muitas histórias de jogadores de futebol isso aí, passaram fome, passaram necessidade antes de entrar numa história poderosa. Então as Sim, pessoas não querem passar por dificuldade, né? E é legal falar sobre superação por causa disso. É algo que sim, nós não entendemos, nós queremos que tudo seja superado, mas não queremos passar pelo processo de dor, né? Como é aquela história, uma história que eu falo mais doida do que o Batman, mais doida, muito louca, é que qual foi o plano perfeito de Deus para Jesus? A cruz. Era o plano perfeito de Deus. E fazia Jesus foi parte lá do na cruz, lá, plano. ai, que gostoso, martelo no braço, martelo, ai, chicotada deliciosa. Não. Até fosse possível, passo de imensidades. Sim. Ele sabia que ele ia passar aquela dor. Mas depois que ele passou pela cruz, tem um nome que é sobre todos os nomes. Né? Ele foi coroado, mas ele passou pela dor. É Bom, interessante isso. Muitas deixa- vezes a gente não paramos para pensar sobre isso. eu vou aproveitar e vou te fazer Oi? uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, depois você termina de contar a sua história, tá? Mas vou te fazer uma pergunta porque me surgiu um insight agora. Tá. Não querer passar pela dor é normal, é até saudável. Ninguém quer sentir dor, né? Ninguém, normalmente a Sim. pessoa, né? O normal, o saudável é que a pessoa não provoque ou não busque dor. Aí quando você falou disso, né, do que Jesus passou, o que eu entendo, tipo assim, não existe um crescimento sem dor, né? O crescimento, quando a gente é criança, está crescendo, a gente sente dores. Quando você está na academia fazendo exercício, você sente dores porque o teu músculo está sendo trabalhado, está crescendo, né? Enfim. Você falou, assim, o que eu entendo que normalmente o que as pessoas fazem é fugir da dor.
né? Sem entender que isso é só Sim, uma parte do processo, né? Ela vai acontecer, né? E que vai acontecer dor você ficando parado e vai acontecer dor para você crescer, de qualquer forma. Ah, eu saí de onde eu sim. tô e querer algo a mais, querer buscar um crescimento, uma mudança para minha vida, vai me colocar diante de situações inesperadas, novas, né, imprevistas. Mas podem vir coisas boas também, claro. Mas eu continuar onde eu tô e ter que engolir sapo muitas vezes, eu ter que suportar a frustração de não estar tendo acesso a coisas que eu gostaria de poder comprar, de poder fazer, também dói, né? E isso eu queria te perguntar, que me veio esse insight. Você falou assim que o plano perfeito de Deus para Jesus foi a cruz, né? Eu falei assim, a cruz fazia parte do plano, né? O objetivo maior era a redenção da humanidade, a salvação. E ele Uhum. entendeu. Aí que eu quero te perguntar, você acha que quando nós nos tornamos mais conscientes, né? Nós temos ciência do que faz parte do processo, porque Jesus sabia que aquilo ali estava dentro do processo. Ele chegou assim, falei, você imagina o desespero dele, né? De falar assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele suando sangue, de tanto terror, de tanto medo que ele estava sentindo, né? E é normal, é Uhum. natural naquela situação. Mas mesmo assim ele foi obediente, porque ele entendia que era só uma parte que depois, né? Ia ficar ruim, ia piorar, mas que depois ia ser melhor do que nunca. Você acha o que que é, na verdade, assim, a falta de conhecimento do processo, a falta de entender que isso faz parte de tudo na vida, porque tem muitas pessoas que acham que é só comigo, só eu, porque só comigo, porque que acontece comigo? Ela acha que com ela não pode acontecer coisa ruim. Ela acha que ela não pode sofrer Uhum. um acidente, ela acha que ela não pode ficar doente, ela não pode perder o emprego, ela não pode, né, tomar um pé na bunda do namorado, da namorada. Ela acha que é só comigo, eu sou a vítima do mundo, eu tenho um alvo na minha testa, né? O que que você acha que é o mais decisivo? Tipo, se eu tiver consciência do processo que vai doer, faz parte, mas eu vou passar e depois vai ser melhor, você acha que traz essa aceitação, pelo menos, ou a chance de desistir menor? Eu acho que sim, a chance de existir, sim. É aquela coisa, né? A gente volta para o propósito de vida. A população mundial é sabido que de 2 a 5% da população mundial sabe o seu propósito de vida, ou seja, sabe por que nasceu. É muito poucas pessoas sabem o seu propósito de vida aqui na Terra, né? E o propósito está ligado com outras pessoas, está ligado com o que eu vou fazer, que eu vou poder ajudar outras pessoas, né? Que Sim. muitos não sabem disso. Eu sou apaixonado pelo Thiago Brunet, eu gosto muito dele, é um dos caras que ainda sonho em conhecer pessoalmente, conheci várias pessoas, já fui na casa do pastor Abe, foi demais, vários homens de Deus, e o Thiago Brunet é um cara que realmente eu sonho em conhecer. E ele fala muito sobre isso, né? Ele tem muita Ele é muito sábio. autoridade para falar sobre isso, né? E ele fala, Deus ele até que mostra o destino, só que ele não vai falar o caminho, porque se ele falar o caminho, nós não Existe. vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. É difícil, aquela coisa, que nem hoje eu fui para Jundiaí esse final de semana, eu não pude estar na terça-feira na live. Na terça você fez, na segunda, né? Você fez, né? Foi na segunda? Segunda, né? Eu não pude estar porque eu estava na viagem e, e cheguei lá em Jundiaí, meu, maior disputa, um monte de gente vem em casa, vem não sei o quê. Eu deixei um monte de gente sem ir na casa. E pessoas vêm aqui fazer churrasco, vem não sei o quê e tal. Eu deixei. E eu fui muito amado pelas pessoas de lá. Eu sou muito querido. Eu sei disso, não posso negar por isso. Eu fico feliz por isso. De repente, eu estou com uma cidade ainda onde estou fomentando, começando a ter amizades. Não é todo mundo que eu tenho, é uma ou outra, coisas bem poucas que eu tenho, bem poucas amizades. E de repente você vê para uma cidade que praticamente não conhece ninguém. Ainda estamos na época do Covid, tudo fechado, onde não tem aquela interligação, aquelas amizades um com o outro, o abraço é um pouco diminuído, e tantas outras coisas que tem. Não é tão fácil você deixar tudo isso aí. Você tem Sim. conforto de sua casa, você tem tudo lá, tinha cama boa, cama de. Eu dormi numa cama de casal há muitos anos, de repente eu já fui solteiro, já começa por aí. Daí tem tudo lá na minha casa, de repente vem para uma casa onde ainda tem televisão, ainda tem. Não estou falando de incorporação e educação, pelo amor de Deus, mas estou falando de propósito, porque eu não estou mirando a dor de agora. Se eu mirar para a dor de agora, eu volto embora. É.
Mas eu tenho que mirar o meu propósito de vida, que eu sei que quantas vidas eu vou poder tocar realmente no meu propósito de vida. Quantas vidas eu vou poder desenvolver. Eu estou com um trabalho, já falou de coach, hoje eu estou treinando da FCI, vou começar a formar coaches também, praticamente ano que vem já começa a formar coaches. A gente tem uma branche, baita território aqui para poder usar. E eu tenho duas estruturas aqui já, toda a estrutura eu tenho, coisa que lá em Jundiaí eu não ia ter. Então eu Travou. tenho muitas amizades, mas eu não Daniel, ia ter estrutura. Daniel, só um pouquinho. Eu não tô te ouvindo. Travou a tua Ah, tá. imagem e voltou sem áudio, tá? Aconteceu a mesma coisa quando eu estava conversando com a Sara na segunda. Eu vou pedir só para você sair e voltar de novo. Eu sei que tá todo mundo te Tá. escutando, só eu que não te escuto. Tá bom, deixa eu Desculpa, sair. gente. É isso. Problema de BIOS. Alguma coisa com o meu Instagram, eu não sei como resolver. Na maratona de lives lá em agosto acontecia quase todos os dias. Alguma coisa para BIOS é bicho ignorante operando o sistema. É algum problema comigo mesmo. Eu que tenho que descobrir como que resolve. Faz parte, né? Eu sou uma tia buscando aprender a usar tecnologias. Mas é alguma instabilidade na minha rede ou no meu aparelho, eu não sei, alguma coisa. Aí, voltei, tá ouvindo? Eu não sei, eu falei, é uma tia tentando aprender a lidar com tecnologia, sabe? Mas é alguma coisa com ou a minha rede ou o meu aparelho, é o meu Instagram que faz isso, eu não sei por quê. Desculpa, por favor, continue falando. Vamos lá, então. Como eu falei, então eu tive toda essa mudança de Jundiaí para ir para o Sul. E hoje, se eu for analisar as pessoas, eu tenho mais pessoas em Jundiaí. Lá em Tupé, aquela região, eu tenho todos meus amigos. Mas eu não tenho a estrutura também que eu tenho aqui hoje. Hoje eu tenho uma estrutura, tenho uma escola. Hoje eu não sou também mais coach. Hoje eu também tenho, além do coach, analista comportamental. Também sou trainee, ou seja, também vou formar coach futuramente. Então a bagagem cresceu muito. Então eu tenho a estrutura e tenho um apoio aqui. Mas se eu não tiver um propósito definido, eu vou falar, eu vou preferir voltar, que é muito mais prático eu voltar. Mas como eu tenho um propósito, sei que o meu propósito é ver pessoas, testar pessoas, para tirar o potencial dela, isso me faz eu ficar aqui e olhar para frente. E que falta para as pessoas. Porque daí, quando eu não tenho um propósito, a primeira dor eu abandono e deixo tudo de lado. Sim. Detalhe, ano passado, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, principalmente quando a gente fala sobre perdão, superação de perdão, eu tomei um prejuízo de mais de 20 mil reais ano passado. E deixar tudo, e de repente vem para cá, e tantas outras coisas tem por trás dessa história. Não é fácil, Não. né? Eu tive que deixar tudo. Praticamente abandonei meu serviço, de repente o cara estava lá, deu um maior balão, um maior prejuízo. Até hoje ainda dá um pouquinho de dor de cabeça, mas dá umas dor de cabeça, não tenho falar o quê. Mas não é fácil, é superação. Por se eu olhar, e o propósito definido, por se eu olhar, eu volto, eu falo, não, eu quero que eu chego, quero meus amigos, eu quero. Meu, foi tão gostoso, eu fui em casa de um casal de amigo meu, o Fábio, a gente, provavelmente eles vão ouvir, né? Eles não estão aqui, mas provavelmente eles vão ouvir. Eles fizeram questão de eu ir na casa deles, ficar um bom tempo lá com eles. Meu, que coisa gostosa. Isso é muito gratificante. E se você não tem um propósito definido, você volta. Você Sim. abandona Eu, tudo. eu me sinto assim quando eu vou para casa, sabe? Quando eu vou para Foz. Eu falo para casa porque minhas coisas estão lá, minha mudança tá toda lá, entendeu? Eu deixei tudo. Assim, o pouco que eu tenho, eu deixei, tá tudo lá. Minha cama, minha cama que era novinha, gigante. Tá lá, minha geladeira, meu sofá, minha mesa, tá tudo lá. E, né, porque assim, eu tinha planos e Deus tinha outros planos para mim. E eu resolvi seguir os planos dele, né? E que nem você falou, ele mostra o caminho, mas ele não, assim, ele mostra o destino ou aonde ele gostaria, né? Eu acho que ele mostra até um certo ponto, porque senão a nossa mente ela não está preparada para toda a grandeza de Deus, como ele fazia com Moisés, ele não aparecia, né? Era só o brilho dele já deixou Moisés de cabelo branco lá, né? Sim. Eu falo, isso é o cuidado de Deus com a gente, a misericórdia dele, por saber que nós não temos capacidade para tudo ao mesmo tempo. Então, ele vai mostrando, ele vai conduzindo, né, a gente no caminho dele, que é o melhor. Eu escolhi seguir o caminho de Deus, eu pedi para ele me colocar no caminho dele, porque ele escolhe melhor do que eu.
Todas as vezes que eu escolhi um caminho para mim, meu amigo, do céu, normalmente eu me quebrei. E assim, não é fácil, isso que você falou. E quando eu vou para Foz, por exemplo, eu fiquei 6 meses sem ir. Aí em junho eu fui, aí cancelaram o meu voo, remarcaram, foi uma confusão. Eu acabei ficando uns dias a mais. Cara, me dá até tipo uma depressão, assim, porque eu vou lá, eu fico com a minha sobrinha o máximo que eu posso. Vou buscar, eu fico com ela, levo pra minha casa, eu tento ficar o tempo que eu posso com ela, que realmente ela é a coisinha mais que mais me estimula, que mais me dá forças, né, para continuar. É Uhum. olhar para ela e falar, cara, eu não concordo com o mundo do jeito que ele tá, eu não gosto do mundo do jeito como ele tá, e eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse mundo. Eu não posso deixar ele desse jeito para que ela não passe pelas mesmas coisas que eu passei. Parece tão utópico, tão idealista, parece uma coisa tão longe de se alcançar, mas eu realmente acredito nisso, Daniel. Eu falei isso hoje com a minha amiga. A gente muda o mundo quando a gente muda a nós mesmos, em primeiro lugar. Eu Isso. não posso mudar nada fora de mim se antes eu não mudar a mim mesma. E eu tomei uma decisão muito importante, até conversei hoje com uma ex-colega do banco, que eu decidi, né? Decidi, estou, né? Vou sair, pedir a demissão. E dela falou assim: ah, pensa bem, não faz nada de cabeça quente. Eu falei assim, amiga, já são 2 anos, já deu para esfriar a cabeça faz um tempinho, né? Eu Uhum. realmente sei. Hoje, o que você falou, a questão do propósito, não é. As pessoas que confundem, eu penso assim, que você descobrir o seu propósito de vida, vai vir um anjo do céu e vai te dizer: ó, o seu propósito de vida é isso. Não é assim, né? É um Uhum. processo. E é um processo de autoconhecimento. É quando você olha para dentro de você, porque a resposta está ali. Só que a gente, às vezes, eu falo que tá tão cheio de. A gente nasce limpinho, o bebezinho nasce branquinho, limpinho, né? Perfeito, assim, né? Puro. E com o tempo nós vamos sendo deformados, nós vamos sendo machucados, maltratados, vai gerando feridas, cicatrizes que vão deixando a gente duro, que cria uma casca por fora, né? Então, eu falo assim, acho que é quebrar essas resistências, essas barreiras e olhar para dentro que a resposta está ali, né? Nós Sim. já nascemos com a resposta, mas não vai ser Deus, né? Vai vir um anjo ou alguém de fora e nos dizer. Nós vamos ter que buscar essa resposta aqui. Só que dói, né? Dói olhar Você, para dentro, não dói. Nossa, você falou de Moisés, né? Mas imagine José, quando José teve o sonho lá dos pais dele se prostrando, dos irmãos dele, ele, boca aberta, vai lá e fala: eu vou governar tudo. É, o vamos cara tá sonhando, mas ver. ele nem sabia que o processo dele ia ser um poço, um castelo, uma traição. Imagine os Estava irmãos preso traindo ele, ficar preso. E o 13 mais anos, né? doido, depois Viu? falar. Não foram 13 dias. Não foram É, 13 sim. dias. Foram 13 anos. Foram 13, E né? depois, Foram eu não vou uma lembrar bem experiência. bem a data. Mas imagina que loucura isso aí. Ele teve a visão, ele teve o sonho, ele teve a revelação. Mas se Deus falasse para ele, ó, mas você vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, tal. Com certeza, ele humanamente falando, ele fala, não quero. Afasta de mim esse cara. Como Jesus falou. Bem por isso que o propósito definido, você saber aquilo que você nasceu, é fundamental para a vida. Sim. Mas Né? você trabalha com isso hoje, né? Você Sim, trabalha ajudando as pessoas com isso. Eu também escolhi, né? Aprendi a trabalhar com isso, ajudar as pessoas a encontrarem o propósito dela. E o que eu entendi, o que eu tenho aprendido sobre carreira, vida profissional e propósito, é que não tem nada a ver com profissão. sim. Profissão, você pode ter várias para atingir o mesmo propósito. Eu falo assim, você pode salvar vidas, né? Sendo médico, sendo psicólogo, sendo policial, sendo bombeiro. Você pode, né, salvar vidas trabalhando no planejamento de uma cidade. Você, enfim, você pode ajudar na parte da mobilidade urbana para que diminua o risco de acidente numa certa região. Você pode estar salvando vidas. Então, a profissão independe. E quando a gente pensa num futuro que o mundo está mudando, a questão tecnológica está cada vez mais rápido, se eu não entender isso e não me adaptar, a minha profissão talvez ela deixe de existir, né? Sim. Dentro de um tempo. Eu falo o exemplo, tipo, eu que fui bancária,
falo assim, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, no máximo, uma agência que hoje, de repente, abre lá com 10 pessoas, precisava de 50 para operar. A mesma. Então, hoje, muita gente faz as coisas pela internet bank, faz no autoatendimento, faz na lotérica, faz na rede. Pouquíssima pessoa vai no banco, né? Você consegue até abrir Uhum. conta hoje no banco. Então, a profissão de bancário, que era vista como um status antigamente, né? Quem passava num concurso ou trabalhava em banco, era, oh, ninguém sabe o inferno que é lá dentro. E eu falo assim, é verdade. Tem bastante E amigo. quem tá lá tá doido pra sair, que a verdade não adianta negar. Sim. Eu falo assim, ó, paga bem, porque se não pagar bem, a pessoa não fica, tá? Não Tá fica. bem. Mas assim, é uma profissão que já tá entrando em desuso, vamos dizer assim. Então, isso que você falou é muito importante. Se eu não descobrir qual é o meu propósito, ou eu não definir, né? Eu entender aquilo que está muito ligado com a minha paixão, com o que eu amo fazer, mas aquilo que você Sim. falou no começo. Se o que eu faço não melhora a vida de outra pessoa, isso não é relevante. Se o que eu amo fazer, o que eu sou boa fazendo, só é bom para mim, por que alguém vai me pagar por isso? Por que alguém vai me contratar, vai me ouvir? Então, se o que eu faço que é bom para mim, que eu sou boa fazendo, que eu amo fazer, impacta outras pessoas, ajuda essa pessoa a encontrar o que é bom para ela, aí sim, aí você entendeu tudo, né? Que é sempre Sim. sobre os outros, né? Mas agora conta um pouquinho mais da tua história, que a tua história é fantástica. Vamos lá. Uma das partes que virou minha chavinha, provavelmente seu público não sabe, eu sou deficiente físico, né? Tenho deficiência na mão, não sei se dá para ver, ok? E tem também nessa mão, tem um dedinho também aqui. E, enfim, eu nasci com muitos problemas de saúde, nasci com cordão umbilical amarrado no pescoço, para os médicos não ia falar, e várias sentenças aí que eu tinha. Enfim. E quando me converti, vim para Cristo, tinha uma vida louca, andava com pessoas totalmente perigosas, ladrões mesmo, os caras usavam crack dentro do meu carro, nunca nem pus cigarro na minha boca, mas as pessoas usavam pedra dentro do meu carro. É uma história meio que doida, não sei explicar. Né? Hoje até entendo que Deus estava me guardando na minha vida. E quando eu Sempre. vim para Cristo, eu estava com depressão, estava com um sentimento muito profundo de depressão, vários pensamentos de suicídio, enfim, várias coisas, estava com uma vida bem infernal, vamos dizer essa expressão, né? Mas, enfim, e não vim para Cristo, cresci rapidinho em Deus, Deus foi falando várias coisas, vi várias experiências. Já orei, já vi pessoas levantando cadeira de roda, moradores de ruas, eu andando assim, de repente abraço, de repente ele está transformada. É muito legal quando Deus faz isso, ele te dá uma visão futura e depois ele faz você, querendo ou não, se encontrar dessas pessoas, vai te dar um up e foi muito rápido isso aí na minha vida, eu já vi coisas muito grandes em Deus. E como ser deficiente físico, uma coisa que mudou muito a minha chave, não vou lembrar o ano que foi essa palavra que Deus trouxe no coração. Vou pegar a sua Bíblia para ler rapidinho. Lá em João 9, 1 ao 5 diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados deles, nem por causa do pecado dos pais deles. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Só até aqui tá bom. E isso mudou minha chavinha, vamos dizer assim. Porque quantas pessoas têm uma deficiência simples e pequena que está travada com isso? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu estava para a Jéssica, minha amiga, e ela tinha um problema eu sempre fiz na perna, né? E eu cheguei lá no Desperta Seu Poder, fez esse evento, a gente se conheceu, né, lá em São Paulo. E eu fui parar o carro assim, cara, não pode parar aí, né, que é deficiente física, mas sou deficiente física. Eu ergui a mão assim, não, desculpa aí, pode parar. E todo mundo saiu dando risada, né? E ela falou, mas você não tem vergonha? Eu falei, não, não tenho vergonha disso. Não tive vergonha. Esse sou eu, né? Sim, não tem por que ter vergonha. Já tive muita. Já tive muita vergonha. Muita, muita, muita vergonha, sim. Não falei que não. Nós vivemos um mundo de preconceito. Isso é básico. Tem pessoas que estão andando da rua, quer parar, quer pegar, e quer ficar encarando, fica olhando. Isso é fato. Pessoas sim, que desprezam você. Eu já fui desprezado em serviços por causa da deficiência física. Não vou falar o nome da empresa, mas estava tudo certado de eu fechar uma empresa com meus 18 anos. Quase 18 anos. Né? Eu trabalhava no Menor Aprendiz, guardinha que tem aí. E eu fui nessa empresa, estava tudo fechado. Na hora de sinal do contrato, fala,
por causa da sua deficiência física, não pode entrar. Isso foi nos anos 2000, não era hoje. Mas isso vai trazendo marcas na nossa vida. Tantas outras coisas. Na igreja mesmo, era início de libertação, era ali de jovens, então é normal você orar. Eu ouvi pessoas em falar que não queria que eu orasse por causa da minha deficiência física. Meu Deus. Quanta ignorância, né? É ignorância, com certeza. Eu estava no mercado, eu amava, lá. Tinha pessoas que não passavam no meu caixa por causa da deficiência física. Engraçado falar para outro operador. Daí o operador vinha e falava comigo. Isso é algo que vai gerando feridas profundas. E muitas feridas, se não for tratado. Mas quando eu Sempre entendo que porque a gente quer ser aceito, né? A gente quer ser sim, aceito, a gente quer ser amado, a gente quer sentir parte de um grupo. Isso é, vamos dizer, o sentimento normal do ser humano, né? Isso que você está falando, talvez quem está ouvindo agora ou vai ouvir a gente depois, é normal. É normal. Você não estava querendo nada diferente que qualquer outro ser humano na face da Terra não quisesse, sim, né? Só que daí, assim, você vem num processo também de amadurecimento, de autoconhecimento, que você começa a entender que não tem nada de errado com você. É sobre os outros, é sobre a uhum, distorção que existe na mente dos outros, né? É sobre a sim, outra pessoa, ela que é preconceituosa, ela que é maldosa. Cara, não tem nada a ver com você. Ela age assim com você e ela age assim com outras pessoas, em outras situações, provavelmente. É porque é por ela, né? sim. E até virar a chavinha, muitas vezes demora para me entender isso. Daí volta bem novamente o propósito, aquilo porque você nasceu, volta tudo isso aí. Para você se aceitar do jeito que você é. Você pega tantas mulheres bonitas, né, modelos aí se suicidando, com depressão, porque é muito bonita, também não é aceita em todos os lugares. Nós somos gente preconceituosa. Se você é muito bonito, você chega num lugar, você vai sofrer preconceito, esse não serve porque é muito bom. Existe isso. É aquela coisa, a luz, né? Quando chega uma luz e tá tudo escuro, incomoda. E quando incomoda, eu quero que a pessoa se afasta de mim. Mas no fundo, Mas a pessoa se sente machucada muitas vezes. assim, E é... bonito e Oi? feio. Bonito e feio é uma questão. Desculpa, tá dando um delay. Às vezes ele dá uma travadinha. Daí eu achei que você parou de falar e eu começo a falar. Desculpa. Então, só diz Tranquilo. assim, bonito e feio é uma questão de opinião, né? É uma Sim, questão muito particular, entende? E o que você falou assim sobre modelos ou mulheres, né, que são consideradas um padrão, né, muito alto, muito bonito de beleza, pessoas com dinheiro, com muito dinheiro também têm cometido suicídio. Aqui em São Paulo é uma situação horrível. E eu sei, lá em Foz, que é a minha cidade, assim, eu estava assim assustada no ano passado, vendo tanta coisa acontecendo assim lá. Essa chavinha que virou para você faz toda a diferença entre a vida e a morte. Porque as sim, pessoas que não conseguem virar essa chavinha, elas não, elas perdem a esperança, elas perdem as forças, elas são sucumbidas, vamos dizer assim, né? Ó, a sim. psicologia de vida na pele falou assim, ó, isso mesmo, o problema está na outra pessoa que tem uma visão distorcida. E Uhum. eu acho que essa conversa nossa aqui de hoje, que a gente vai ter as outras quintas-feiras, vai ser muito importante, Daniel, porque assim, você está contando a sua história, o que você viveu, independente do que você estudou, a tua vida, a tua história de superação, que nem você falou de ter crescido, tendo que aprender a se gostar, a se aceitar, a se amar com uma limitação física, e Sim. além de tudo, buscar a aceitação e o amor externo nisso também, mas você só vai encontrar lá fora se você encontrar dentro de você primeiro. E um grande ajudador nesse processo é Deus, é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador maior. É. Então, daí a passagem que eu li, que mudou minha chavinha foi essa, foi para manifestar a glória de Deus. Quando eu entendo que eu nasci do jeito que eu sou para manifestar algo maior que Deus tem para nossas vidas, muda a chave. Não importa porque eu nasci, mas importa ter pessoas olhando para nós. Independentemente, sempre vai ter alguém olhando para dentro para nós. Nós somos Se testemunha, espelhando. se espelhando, nós Sim. somos testemunhas. Nós modificamos vidas através da nossa ação. Ser cristão hoje é algo tão defasado, vamos dizer, desculpa a expressão, mas hoje está tão sem moral, vamos dizer, e tem muitas pessoas se revoltando com a igreja, revoltando isso, porque as pessoas hoje não entendem que ele é uma testemunha de Cristo. Nós estamos escrevendo Atos, o Atos ainda não terminou. Só que as pessoas não Não. entendem isso, vivem uma vida depressiva.
Não Sim, é um caminho, não é um, como diz assim, ó, a porta é estreita, né? E isso tem muito a ver com o que a gente está falando, de pagar um preço pelo que. Deu uma travadinha. De pagar o preço pelo que a gente acredita, e na Bíblia fala que no final dos tempos haveriam muitos enganadores, pessoas que vão dizer assim, não, como diz, aconteceu agora recentemente de um grande líder, de uma igreja muito grande, muito reconhecida aqui de São Paulo, que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia tem que ser mais flexível para aceitar coisas. Eu falei, peraí. Então quer dizer que assim, a Bíblia tem que se adaptar ao mundo. Você fala, não, peraí, é o mundo que tem que se adaptar à Bíblia, a Deus, a Cristo. Porque, assim, ali tem padrões, ali tem princípios, né? E, assim, ó, não tô aqui, vamos dizer assim, pregando uma regra, né? Que todo mundo tem. É quem quiser, é quem aceitar, é quem entender que isso vai te fazer bem, né? A gente não tá aqui, sim. a gente tá falando sobre a nossa crença. Então, a gente respeita todas as crenças, mas nós aqui estamos falando de padrões cristãos, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, né? Essa live é sobre isso. Se você não concorda, não gosta, tá tudo bem, pode sair, pode fechar, pode, né? Pode, tá tudo certo, A vida entende? toda. É tipo assim, ó, Uhum. vegetariana e você é vegetariano, tá tudo bem, Sim, não é produto para você. Agora, se você entende que você quer mais, que você quer algo diferente, que você sente que você pode aprender alguma coisa, você conhece alguém que está passando por um sentimento igual esse que o Daniel acabou de falar que ele sentia, que ele pensou em suicídio, que ele tentou suicídio, que ele não se aceitava na condição física que ele nasceu, e como foi que ele conseguiu superar e conseguiu virar essa chave, pega essa live e encaminha para alguém que precisa ouvir. Se você ama essa pessoa, se você quer ajudar a salvar a vida dessa pessoa, de repente essa é a oportunidade, né, Daniel? A gente está aqui falando de vida, a gente está aqui falando de superação, né? Que problema todo mundo tem, né, meu amigo? Assim, é hipocrisia de falar assim que não tem problema, todo mundo tem. Só que alguns querem tapar o sol com a peneira, né? Não querem tratar, não querem ir atrás, não querem consertar as coisas, né? sim. É aquela coisa, a palavra de Deus é um espelho. Nós falamos, né, que reflete a imagem do Senhor. Tem uma música que fala até isso, ok. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro, quando você está lendo, você está se autoconhecendo também. Aí, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo mais Jesus, é isso que eu creio. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou me aprofundando nas histórias de Jesus, eu vou me identificando, eu falo, opa, eu posso mudar isso, posso mudar aquilo, e as coisas vão começando a fluir. Em Colossenses diz, há um segredo, que Deus habita dentro de nós. E esse segredo é revelado para o mundo, ele está dentro de nós, ele nos ajuda a ser pessoas melhores. Não estou dizendo que a gente não vai ter falhas, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Isso indiferentemente, não vem o caso. E todos nós temos um pouquinho de preconceito, seja de uma coisa ou de outra, nós somos preconceituosos, seja conosco ou com outra pessoa, isso é fato. Não vamos ser hipócritas e falar que eu não tenho preconceito. Não, você já tem um preconceito e falar que não tem um preconceito. Entre vocês existe uma diferença, mas eu creio que você tem de diferença com alguém. Isso é um certo preconceito, é um julgamento que a gente faz, vamos dizer. Né? Eu lendo uma entrelinhas bem curta, vamos dizer assim mesmo, não forma de sentido de julgamento. Né? É aquilo que a gente pede no coach, pede as duas mãozinhas, abaixa a cabeça, suspende o julgamento. Não, falando nesse sentido de julgamento. Mas somos pessoas assim, né? E como que Sim, faz virar a chave? Em 2014 estava um momento muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. Estava voltando novamente nos pensamentos. E detalhe, já éramos líderes de jovens, já tinha vários ministérios, já estava formado em faculdade, querendo estava uma vida estável, tinha vários amigos. E mesmo assim, vários pensamentos de suicídio estavam voltando para minha cabeça. E quem teve sabe o que é. Não é fácil se controlar isso. Aquela coisa, né? Eu não consigo controlar meu pensamento, já fica a dica. Se você consegue controlar uma coisa que você pode, você vai controlar o quê? Nós não podemos controlar nada nessa vida. Eu estou milionário um dia, quebro o banco, eu falo. Eu estou andando na rua, sou atropelado, eu morro. Eu estou pobre, de repente ganho uma coisa e fico milionário. Então, a gente não tem controle pelas coisas, mas muito que a gente tem pensamento, controle é os pensamentos, que é a sim. única coisa A que nossa, fala que a gente a tem nossa pensamentos. reação. A reação, né? Como você vai agir depois que aquilo aconteceu, né? Sim. E são treinamentos que a gente vai ter durante o dia a dia que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Daniel, você pensa
Perfeito? Não, nós pensamos aí em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Em torno. Meu, muito Bastante. pensamento. Bastante. E se eu não parar para pôr, eu não consigo controlar ou organizar. Eu costumo falar que a gente organizamos nossos pensamentos. Nós temos que organizar ele. Não é que vai passar pensamento em hora que a gente vai viajar no pensamento e a gente vai ficar batendo. Aquela coisa, eu vim de quatro horas depois de viagem. Já todo momento estava pensando em coisas boas, mas tem um momento dá aquele reflexo na sua mente. E daí que eu vou fazer o quê? Controlar, mudar a chavinha dos pensamentos. Né? Mas enfim, lá em 2018, dia 18 de abril de 2014, foi quando mudou a minha chave, mudou muito profundo do autoconhecimento, daí eu mergulhei no autoconhecimento realmente. Eu fui no zoológico em Sorocaba e eu nunca tinha visto um leão rugindo. E aquele dia lá tive o prazer de ouvir várias vezes. Eu fiquei encantado, eu fiquei assim, uau, não sei o que, mas não estava um momento muito legal. E que lá mudou minha vida. Eu falei, nossa, da hora dá para entender o porquê Jesus é o leão de Judá. Vários contextos realmente mudam quando você ouve pessoalmente. É muito Sim. alto, é muito A tua lindo, é uma coisa experiência, fantástica. né? Aquela Oi? experiência, aquela tua experiência, né? Tinham outras pessoas ouvindo, né? Mas Sim. aquela experiência para você ela foi especial. Eu já olho assim e falo, cara, o leão, eu sou apaixonada por felinos, principalmente o tigre. Mas ele não nasceu para estar ali. Ali não é o lugar dele. Sim. Ele não tá na melhor versão dele naquele lugar. E muitas vezes a gente fica sendo um leão, bebendo leitinho e comendo a carninha lá, conformado em estar dentro de um zoológico e não ter coragem de se libertar e ir para a selva. Não é fácil, vou ter que caçar, não é todo dia que eu vou comer, vou tomar chuva, vai ter outros bichos querendo me caçar aqui também, né? Sim, Tem que sim. pagar o preço realmente. Uhum. E interessante, naquele dia, a gente estava tendo um relógio de oração na igreja, né, em Itapeva, e eu estava num momento muito ruim, falei, Deus, ou você falar comigo, ou eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Não estou falando isso se nada, nem sei o que ia acontecer na minha vida, mas sei que eu ia fazer uma besteira. Eu não estava legal, não estava no momento, já fazia tempinho já. E aí tem como posso dizer, aquele orgulho, vamos dizer assim, de muitos crentes que não sabem pedir ajuda. Nós entramos porque tem o Cristo, porque muitos pastores se suicidam, porque não entende que é ser humano e passa por dificuldade, às vezes pedir ajuda, Deus vai mudar. Não, às vezes Deus não vai mudar, Deus ele vai te capacitar naquele momento, mas ele vai te capacitar usando pessoas. E eu quero o meu orgulho, não quero tirar minha capa da banda, tirar a capa, mergulhar em um lugar, eu não quero fazer isso. E eu não quero conversar com as pessoas, porque eu sou um top, eu sou isso, aquilo. Então, eu prefiro me suicidar, dar um fim do que outras coisas. Infelizmente, estamos sendo isso mais. Muitos crentes que arrotam a santidade vai vir uma vida de mentira, aonde não só cristão, no modo geral também, eu não posso falar com ninguém, eu não posso conversar, e isso vai trazendo dores para dentro de você, profundas, que vai te marcando. E eu era também nesse momento, eu era dessa forma. Hoje não, hoje todo mundo, eu pego alguém e fala até demais, hoje eu estou controlando, não falar muitas coisas. É uma outra fase que eu acabei desenvolvendo, para eu explicar minha vida. Estou passando por essa fase de aprendizado, acho que Deus me trouxe para cá para ficar longe do mundo e falar, não, aprende a dar o saiu, faz novamente, mergulha aí, mas enfim. E nesse dia, eu entrei e estava orando, falando com Deus lá no lugar, e Deus falou, lê Salmo 119. Maravilha! Acho que é 175 versículos, não vou É lembrar o versículo. o maior capítulo da Bíblia. É a banca da Bíblia. Aí fui lá ler, e Deus começou a falar comigo, eu estava no versículo, e eu saí para fora, uma amiga minha veio e deu 3 frases, eu quero ficar só em uma frase, que vai fazer sentido para a live, que é, Dani, isso é o seu crescimento, né, foi uma das frases, guarde seu coração, isso é o seu crescimento. E Deus, há muitos tempos atrás, estava falando no Provérbios 4:23 comigo. Sobre tudo você vai guardar, guarde o coração, porque ele é o fonte da vida. Hoje, até no linguagem de hoje, se eu pegar aqui só no linguagem de hoje, nem diz mais coração, né? Diz outra parte. Peraí. É No 4 e 4, 23. 23. Tem cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Né? Uau, muda o contexto, porque antigamente era o quê? O coração a gente pensava que era o coração humano. Hoje nós entendemos que o coração é a mente. E quando ela falou isso, deu um impacto profundo em mim. Eu meio que não cheguei na frente dela, mas depois me derramei, choro muito fácil. E Deus nos falar comigo as 3 frases, mas eu quero ficar hoje sobre isso, sobre guardar o coração. E Deixa se for eu, falar ó, sobre o coração, pode ler.
Deixa eu ler essa versão. Essa aqui é uma King James, que diz que essa é a King James fiel, que diz que Uhum. é a versão que foi traduzida lá dos manuscritos, lá há muito tempo, assim, tipo, eu tô gostando bastante dessa. Eu tenho duas. Tem essa que eu ganhei da minha avó, tá velhinha, ó, e essa aqui que eu ganhei também. E ele fala assim aqui, ó. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Exatamente. E isso, sabe, teve um impacto tão profundo dentro de mim que falava, meu, eu quero me conhecer a partir de hoje. Foi muito profundo isso, tocou muito profundo. Teve muitas mudanças, ainda estamos tendo mudanças, eu acho que até morrer a gente vai ver mudanças. Se um dia eu falar tá bom, pode morrer já, porque não tá bom nada. Nós somos pessoas de mudanças, nós mudamos constantemente. Se eu quero crescer, se eu quero viver uma vida monótona, uma vida tranquila, não mude. Então vive sua vidinha, mas também não vai reclamar. Se tá bom, sem problema nenhum. Mas se você sonha em crescer, e o propósito vai fazer você sonhar em crescer, e vai fazer o propósito você se arriscar, vamos dizer assim, é exatamente isso. Eu mergulhar, e eu mergulhei em me conhecer. E guardar o quê? As coisas que acontecem comigo, a superação é isso. Nós não guardamos as coisas que acontecem conosco e ficamos guardando nossos pensamentos. Ai, não sei o que, daí a gente vai falar sobre perdão nas próximas lives, mas se eu não liberar perdão para as pessoas que me machucou, como vai ser a minha vida? Sim. Se eu não perdoar, como vai ser? Aquilo que vocês falaram, como chama a sua amiga mesmo na outra live de segunda-feira? Sabe? 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 Foi muito legal que ela falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se eu não perdoar, assim, aquela parte das pessoas que morreram, como vai ser? Muitas vezes a gente não perdoa as pessoas que morreram, muitas vezes a gente não perdoa a Deus. É muito sério isso aí. E é legal esse entendimento de que o perdão, como ele é uma decisão, né? Você decide se livrar de um peso que está nas suas costas e você fica esperando que ele pese na vida do outro. E não, então o perdão é você tira um peso das suas costas, né? E ele pode ser dado para pessoas que já partiram fisicamente daqui, né? Que já morreram. Porque é uma decisão de algo, de alguma situação que aconteceu no passado e que está te aprisionando lá, que está te impedindo de avançar com aquela mágoa, né? Com essa dor, esse machucado. E acho que a gente comentou, inclusive, na outra live também, que assim, é fácil conviver com quem nos trata bem, né? É fácil Sim, conviver com quem é querido com a gente, quem né, concorda com a gente, ou pessoas que nós acabamos de conhecer, né? Mas aonde que está o teu, vamos dizer assim, de dizer assim que, nossa, você é realmente uma pessoa boa, fácil de se conviver, se você só convive com alguém enquanto essa pessoa é agradável ou é boa com você. Você não conhece os defeitos, as falhas, ou quando começa a ter algum tipo de problema, você se separa. Você sim, pede demissão da empresa, você termina o namoro, o casamento, você briga porque você quer impor a sua vontade, entende? Então, assim, até que ponto isso, tipo assim, você tem algum mérito se você só quer o lado bom das coisas, né? Só a parte fácil. Quem diz que a gente é fácil. Tipo assim, querer exigir que o outro mude, que o outro seja diferente, nem a gente é. Nem a sim, gente muda, nem a gente é do jeito que a gente gostaria. É muita. Sabe o que que é? Arrogância. É exatamente. arrogância, é prepotência. E quando. Parece duro de falar. Só que quando eu falo assim, eu tô falando pra mim em primeiro lugar, né? Como diz, Uhum. os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos mesmos. Então, quando eu falo, eu tô falando pra mim. Eu me olhar no espelho e falar, nossa, né? Olhar minhas qualidades, você tá bonita, você é simpática, é tão legal, é fácil, é saudável, é bom. Só que você tem que olhar a realidade. Você tem essas qualidades, mas você também tem coisas que não são tão legais assim. E assumir, cara, eu sou arrogante, eu faço coisas arrogantes às vezes, não quer dizer que eu faço mas quer dizer que no fundo, assim, eu tenho capacidade de fazer o mal tanto quanto qualquer pessoa na face da terra. Eu não sou só boazinha, eu não sou só queridinha. Eu fico irritada, eu tenho vontade de xingar, eu tenho capacidade de ofender, eu tenho capacidade de fazer um monte de coisa
horrível, um monte de coisa que vai machucar outras pessoas. E eu já fiz isso, Daniel. Já fiz. Volta e meia acabo fazendo, até sem querer. Só que eu tive um momento que eu também virei uma chavinha por conta de uma relação com uma pessoa que eu falei, cara, eu não gosto de quem eu sou quando eu tô com você. Porque quando eu tô com você, acaba saindo de mim o meu pior lado. Não era uma pessoa que a convivência, ele não era obrigado a fazer nada daquilo. Mas a convivência acabou mostrando pra mim um lado que nem eu conhecia de mim. Só que daí eu tive que olhar pra Uhum. mim e falar: caraca, eu sou boa até quando eu sou ruim. E eu sou muito boa sendo ruim, Daniel. Eu sou, entende? Eu sou muito boa sendo boa, mas Uhum. eu também sou, eu posso ser uma pessoa cruel. Eu posso ser uma pessoa que machuca os outros. E eu reconhecer e eu falo assim, você não liberar perdão é tão arrogante ao ponto de você achar que você é infalível, que você não Sim, erra, que você não pisa na bola, que você não magoa, não machuca os outros. Você erra também. Você vai fazer e falar coisas diariamente que vai machucar outras pessoas. Então, assim, não se sinta perfeito, infalível, que você não vai querer liberar o perdão para alguém. Você erra e falha tanto quanto essa pessoa. Voltar a conviver, voltar a confiar é uma outra questão, né? Perdoar não é esquecer, né? Esquecer é amnésia e perdoar não é amnésia. Mas perdoar é liberar um sentimento ruim que te prende naquela situação, naquele episódio, naquela fala que te magoou, que te machucou. Você tira esse peso não das trazer mais costas. dor, né? É não trazer mais dor, né? O Alex escreveu ali assim: o perdão é a melhor vingança contra o inimigo de Deus. É isso que eu Que é tava verdade. vendo. Perfeito, adorei essa frase, Alex. Obrigada pela contribuição, viu? Sim. Porque assim, quem veio para matar, roubar e destruir? Quem que gosta de ver o circo pegando fogo, né? Quem que gosta de ver as Sim. pessoas brigando, se matando, se ofendendo, roubando a esperança, roubando a Sim. alegria, roubando a Uma, vontade de fazer a pessoa ficar junto? Isso é cruel. uma coisa que eu ouço bastante é o perdão precisa ser restaurador. Para mim, Daniel, sim, tem que ter restauração. Mas vamos lá, vamos por etapas. Eu mudei, eu perdoei a pessoa, estou restaurando. Mas a pessoa também mudou. Essa é a diferença. Ela Vai quer. ser a pessoa tem que mudar, quando os dois mudam, por que não tem uma restauração? Os dois precisam mudar, porque os dois erram. Claro, Agora eu sim, falo, eu me perdoo, não preciso restaurar como que era antes, mas porque na verdade, não quero mudar também. Porque os dois precisam mudar. Se é alguma coisa, os dois, por sim, exemplo, quando você pega um caso de um narcisista, e aí, você vai fazer o quê? A pessoa não vai mudar. Você vai restaurar algo que vai se machucar pro resto da vida. A pessoa é doente, a pessoa não vai aceitar por si só. Um psicopata. Mas, querendo ou não, você tem que perdoar e não trazer mais dor para você. E se a pessoa sim. mudar, por que não restaurar novamente? Se os Não, dois mudarem. Do que é depender porque de nós. é uma decisão, né? É uma decisão e é um processo. E eu não Sim, disse que não pode restaurar. Eu só estou dizendo assim que muita gente não perdoa porque acha que daí, eu não quero mais conviver com essa pessoa, eu não vou conseguir mais viver com ela depois disso. Mas o perdão é uma coisa. O perdão vem primeiro, você perdoa, você decide, você corta essa corda que te prende o peso nas costas. O processo da restauração, da reparação, da volta à convivência, à confiança, é a segunda parte, né? Mas o primeiro de tudo, se não houver o sentimento, a vontade genuína de reconhecer que você também erra, né? E fazer isso por você, porque você merece ter paz. De repente, sim. essa pessoa que te fez mal já morreu. Você vai Eu continuar. perdoo a pessoa. Não traz mais dor para você? Perfeito, você guardou seus pensamentos. Porque eu não vejo a pessoa aí, vamos ter a olhadinha de lado, ainda tem mágoas ainda dentro, verdade, pode te aprofundar em coisas mais profundas, né? Mas falando sobre superação, que foi o perdão, a gente ia falar na próxima, acho que Deus quis que a gente entrasse por aí, porque alguém vai ser tocado sobre isso. Alguém precisava ouvir sobre isso. Sim. E falar sobre daí a superação dos pensamentos é o quê? É guardar o meu eu, é guardar aquilo que está dentro de mim, guardar o coração, falar, meu, me afetou, eu tenho duas opções, ou continuar ou voltar para a dor. Deixa lá e procure. Uma vez eu estava fazendo
na igreja, eu estava orando com uma mulher, e de repente, às vezes, começamos a chorar. Daí tem lá 1 Pedro 5, 7, se não me engano, 5, 7, que lançai sobre Jesus toda a vossa sociedade, ele nos enviará, né? E quem lançar sobre Jesus? E naquela hora veio o insight de pegar eu e a mulher junto, às vezes precisamos chorar, abraçamos e precisamos chorar. Eu falei, o que é isso? O que é lançar sobre Jesus? É pegar uma pedra, é eu jogar a pedra. Tem duas possibilidades. Ou eu vou buscar a pedra, ou eu deixo a pedra lá. Lançar sobre Jesus é isso, é eu lançar sobre ele e deixar sobre ele. O mal que a gente vai buscar com essa pedra. Nos nossos problemas, nos nossos pensamentos, aonde nós não conseguimos superar as dores, os traumas, as dificuldades, daí eu culpo Deus, culpo a vida, culpo meu, se for casado, a esposa, meu marido, culpo o chefe, culpo a pandemia, culpo tudo, mas eu não olho para mim e não me supero, porque eu guardei o meu coração, o meu pensamento. Eu gosto também, eu gosto muito profundo, e nessa época também, lá em 2014, Deus falou comigo lá em Provérbios 4:25, que é sobretudo olhar firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça e envergonhado. Pronto, olhe para frente. E olhar para frente está em Hebreus 12:2, é olhar firme para Jesus. Só que nós esquecemos de olhar para essas coisas. Eu não guardo meu coração, eu não guardo a minha fonte de vida, eu não guardo coisas e vou trazendo para mim. Eu não falo para as pessoas as minhas dores. Eu fico guardado para mim, fico guardado para mim. Às vezes eu chegar e falar, viu, a minha vida não está aqui. Talvez hoje o mundo, tanto pouco confiança que existe, é difícil, eu entendo disso. Tantas pessoas machucadas, eu sou muito, 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 muito machucado. Mais difícil é eu voltar a confiança com as pessoas. Mas se eu não confiar em pessoas, como eu vou viver nessa terra? Sim. Temos que confiar em E alguém. E aí que é, tá. Como que eu confio em pessoas? Sabendo que as pessoas vão falhar comigo. É aí que tá guardar o coração. É eu confiar, mas sabendo que a outra pessoa pode falhar como eu também posso falhar. sim, Quando tá vindo a questão pessoas. não é nem se ela vai falhar ou não, é quando ela vai, né? É Sim, porque vai, é fato. O que o Alex colocou? Quando você perdoa, você reativa a identidade da imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo, Alex. Assiste a gente nas próximas quintas-feiras que você vai ouvir e a gente vai conversar mais sobre perdão. Amigo, a gente tem mais 2 minutinhos, tá? Só para te avisar. E assim, esse não, é um assunto tranquilo. fantástico, né? Deixar de ficar a noite toda aqui falando. É, É, o coração, aquela coisa, nossa história de vida é muito forte, né? E várias pessoas precisam ouvir isso para poder superar. Às vezes é coisa tão pequena que eu preciso ouvir que alguém venceu, eu posso vencer também. Tantos e tantos testemunhos, tantas coisas que podem impactar vidas. Acho que isso é sim, fundamental. Por isso eu gosto de falar sobre superação. Qual a tua sim. história que você precisa superar? Qual a sua biografia que você está escrevendo? Por que as pessoas vão falar da Débora? A Débora fantástica, campeã, vencedora, ou a Débora derrotada, perdedora? Qual a história está escrevendo? E cada um é isso. Porque a história que eu, Daniel, estou escrevendo, isso é fundamental. Por isso eu gosto de falar sobre isso. Mas enfim, Débora, E estou falando, tá, né? não, a gente vai ter mais conversas, né? Aqui o pessoal vai assistir a gente aqui todo esse mês. Só que eu acho assim que não é nem sobre o que as pessoas vão falar. É como eu vou lembrar da minha história, é o que eu vou contar da minha história. E aqui, eu tenho alguns livros aqui atrás de mim, aí eu penso assim, ó, tipo, a minha história lá, inclusive, ó, por acaso eu peguei esse aqui, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu tomei uma decisão muito importante sobre perdão há uns 2 anos, Daniel, uma questão profissional minha, e que eu decidi seguir em frente. Eu abandonei de um concurso público, que né, quem já me conhece sabe, eu tive cargo de gerência por 5 anos na Caixa Econômica Federal. Eu estou há 2 anos afastada, pedi para sair, né? E eu cheguei num ponto que eu falei assim: eu escrevo a minha história, eu decido o que vai ser escrito ali. Tem coisas que vão acontecer que estão fora do meu controle, eu sei. Só que quem vai escrever o meu livro, o livro da minha vida, a minha biografia, sou eu. Não é responsabilidade de mais ninguém. E eu não permito que ninguém coloque no meu livro coisas que não são verdade, coisas que eu não quero que esteja ali. Que Uhum. eu fiz coisas motivadas pela falta de perdão, pela falta de amor próprio. A minminha história vai terminar quando Deus quiser. Entende? Eu não vou tirar a minha própria vida, e já tentei, já pensei, e sou, como eu falei, sou de carne e osso.
Só que o dia que essa chave virou para mim, como você falou, falei, cara, não, peraí. Eu tô aqui cultivando um sentimento de ódio. Tipo, eu tava lavando a louça em casa num domingo, comecei a lembrar da situação e das pessoas, assim, me ver aquela raiva que chegou a acelerar o coração. Falei, o quê? Peraí. Eu falei assim, eu tô aqui, eles devem estar bebendo essas horas, nem lembram que eu existo, e eu tô aqui sentindo raiva. Eu tô aqui com esse sentimento ruim. Falei, mas nem a pau. Falei, não aceito, não admito. A Guardou minha o vida, coração. eu me confrontei com isso. Foram duas vezes. Na segunda vez foi com. Primeira vez eu estava dirigindo. E sabe quando vem, que nem você falou, se você não controla os teus pensamentos, eles te controlam. O pensamento veio. É como a onda do mar, meu amigo. Não tem como evitar. A onda vai vir. O pensamento é como uma onda, ela veio. Agora, se ela vai continuar, se ela vai estragar, se ela vai. Depois, aí é decisão minha. E daí, quando aconteceu essa segunda vez que eu tava lavando a louça, eu falei, mas é bem capaz. Eu falei, eu podia estar aqui assistindo um filme, me divertindo, sorrindo, tô cultivando, tô sentindo raiva por causa de pessoas que não estão nem aí pra mim. Não. Aí eu falei, a minha história, quem escreve sou eu. Daqui pra frente, vai acontecer na minha vida. Falei assim, vou chegar lá na frente, vai ter pessoas que não vão concordar, pai, mãe, um monte de coisa, um monte de gente, pessoas que me amam e que eu amo, que teriam feito escolhas diferentes. Falei, mas é a minha história, cara, é a minha vida. Eu vou dar meus trupicão, eu vou pagar o preço de ficar sozinha, vou pagar um preço financeiro, mas eu tô indo atrás do que eu acredito. E a Uhum. responsabilidade é só minha. Só que eu estava Sim, presa lá e eu continuava nisso lá porque eu achava que eu sentindo raiva que ia afetar eles lá. Falei, mas cara, eles me fizeram mal. Eu ficar mal não vai fazer a situação, não vai. E eu desejar o mal para alguém, independente de quem seja, mesmo que essa pessoa tenha me feito mal primeiro, é sobre o meu plantio. Daniel, o sim. dia que eu pensei isso, eu falei, meu, eu tô plantando raiva, rancor, ódio, o que que eu vou colher lá na frente? Falei, É, não, porque vai colher, vai sim. colher. Pode demorar o que tempo que for. Plantou, vai colher, meu amigo. Né? O mais ou menos, mas vai colher. Eu falei, não vou. A questão não é sobre o que os outros estão fazendo, é sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando. Eu tenho que cuidar da minha vida e acabou. O outro que vai cuidar da vida dele. Aí quando às vezes eu tipo, falo assim, cara, eu não assisto TV há muito tempo, muitos anos, não assisto. Um monte de coisa que eu não faço, que a maioria das pessoas fazem, e as pessoas ficam meio chocadas assim quando eu conto. Eu falo, meu, eu não vou deixar entrar cocô, entrar lixo na minha cabeça. O que eu vou Sim. produzir depois? Como diz um dos meus mentores, falo assim, depois vai sair merda picada. Exato. Então, assim, eu não deixo entrar, porque eu sei que não vai produzir nada de bom. E às Exatamente. vezes pode parecer meio duro de falar certas coisas, mas quanto mais tempo a gente vai ficar, como eu falo ali, sentado com a bunda no prego, com dor, tá sofrendo, tá ruim, ainda não sei o quê, e vai ficar até quando ali? Quando que você vai mudar Sim. isso? Quando que você vai levantar dali? Vai doer crescer? Vai doer mudar? Vai. Mas você prefere qual dor? Vai doer de qualquer jeito, então escolhe. A dor de ficar lá fazendo a mesma coisa, sofrendo, sendo humilhado, vivendo muito abaixo do que você podia viver, não vivendo os sonhos de Deus para tua vida. E que é o pior, que eu acho que é o cúmulo do egoísmo, Daniel, que você até comentou alguma coisa sobre isso, de quantas pessoas eu posso impactar. Quantas pessoas estão deixando de ser ajudadas, de ser abençoadas, porque você tá aí querendo ser o dodóizinho do mundo. Porque E você vai você. ser responsável por isso. Que Você vai ser egoísmo é responsável por isso. Vai ser responsável por isso. Deus ele vai. Não é que Deus vai te cobrar, eu não entendo dessa forma, mas tem uma história, você tem uma história. E aí volta o propósito. Se eu não descubro quem eu sou, porque daí quando eu responsabilidade? descubro quem eu sou, responsabilidade, exatamente. Quando eu descubro quem eu realmente eu sou, meu propósito de vida, eu automaticamente eu me ligo a Deus, a minha história de vida. Eu me ligo àquilo que é a vontade de Deus para mim. Daí eu vou passar pelas dores, não vou dizer talvez mais fácil, mas eu vou me superar mais fácil. Mas você sabe que Talvez você não está seja sozinho. Você tem um porquê estar exatamente. passando por aquela dor. Você não está passando por aquela dor só por passar. Tem um porquê. Aquela dor vai ser importante para mudar alguma coisa dentro de você. Sabe? Tem alguma coisa que tem que tirar da gente. Eu gosto de dar um exemplo assim. Eu não sei porque o Instagram não derrubou a gente ainda, eu continuei falando. O, eu gosto de falar da questão do diamante, né?
O diamante, quando ele é encontrado na natureza, o diamante, primeiro, para ele se tornar diamante, ele passa, é o carvão, é o carbono, que passou por uma pressão muito grande. Então, para Sim, ele ter valor, ele teve que suportar aquela pressão, e aquilo transformou ele. Aquilo transformou ele em algo muito raro, muito valioso. Só que mesmo o diamante, a pedra bruta, quando ela é encontrada, se você vender ela ali daquela forma, ela não é tão valiosa assim. O que, que tem que acontecer para ela aumentar o valor? Ela tem que ser lapidada. O que, que acontece? Você vai tirar dele os excessos, vai tirar daquela pedra para encontrar lá dentro na gema a parte mais, né, dura, que é o metal, o metal não, o material mais duro da face da Terra. Para encontrar o teu melhor, vai ter que tirar um monte de coisa que tá ali, que tá sobrando, que não tinha que estar sim. ali, que tá te escondendo. Só que para quebrar isso aí, meu amigo, é pancada, ó. É Aquela coisa, pancada. É. aquela coisa, André, eu sou a favor, meu, eu acho que todo mundo deveria passar. Eu nunca passei por essas coisas, mas eu tenho costume de falar com muitas pessoas. Minha vida, lógico, saber quem é essa pessoa que você está falando, tipo, eu cheguei como um rapaz que trabalha aqui, falei, primeiro tá assim, 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 faça isso, tal, 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 mas por que não talvez fazer uma terapia, um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo uma sessão de coaches, ou procurar um pastor, buscar aconselhamento. Sabe por que muitas vezes nós não trazemos, além do orgulho da soberba, também isso é muito fundamental, eu creio que tem um fundamental muito grande, que é o quê? Quando eu começo a me descobrir, eu vejo o monstro que eu sou. Até então eu acho que eu não demonstro. Mas quando eu começo a descobrir, eu falo, meu, que merda que eu sou, desculpa a expressão. Que cocô que eu sou, como você falou. Eu sou essa porcaria? Sim, você é isso. Porque o primeiro passo de você se descobrir é descobrir as coisas ruins de você. E quando você começa a descobrir as coisas ruins, você começa a ver as coisas boas que você é também. E daí você fica, você tem duas opções. Ou seguir que você é ruim, ou as coisas boas que você é. E começa a seguir as coisas boas, mas é se descobrir. Isso que eu volto a falar. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, ela é uma imagem que reflete sim, a imagem do Senhor, mas que vai refletir a tua imagem. Aqueles Sim, momentos que Deus está falando contigo, aquele momento da tua vida, para trazer luz. E aquela coisa, se está trazendo para a cruz, está trazendo luz. Enquanto você estiver nas trevas, quando estiver escuro, você não vai ter vida. E a minha vida sim. começa a vir luz. E começa a descobrir um monstro que eu sou, o diabo que eu sou, né? Vocês falaram sobre o livro do Napoleão Hills, que é o Diabo. Ai, meu Deus, fugiu o nome do livro, do Diabo. Vocês chegaram a comentar na outra live O passada. Manifesto do Diabo. É isso. Daí que ele fala, Terminei de né? ler Meu, agora. Fantástico. ele é muito bom, fica a dica para quem quiser ler. E é aquela coisa, nós temos um demônio dentro de nós. Nós temos o diabo dentro de nós. E a gente tem Deus também. Oi? Assim, a gente tem Deus também. A gente tem qualidades, muito tem problemas também. Tem deformidades, tem defeitos também. Nós somos isso, nós, todo mundo. Então, olhar para o teu companheiro, para tua esposa, para o teu namorado, para o teu pai, para tua mãe, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu subordinado e saber que esse ser humano tem as duas coisas. Como é que você pode fazer para facilitar o processo de que ela consiga esse processo da lapidação, de que ela perceba as coisas que ela pode melhorar e ela queira, em primeiro lugar, a pessoa só muda se ela quiser, né? Como que eu Sim. posso ajudar? E eu penso muito assim também, Daniel. Agora vai cair mesmo, tá? Agora deu a mensagem aqui. Como, se eu não tenho nada de bom para falar, se eu não posso ajudar alguém, cara, fica quieto, não atrapalha. Entende? A pessoa já enfrenta os próprios problemas, os próprios demônios, ela não precisa de mais alguém ali jogando lixo em cima dela, né? Então, se eu não vou ajudar, eu também não vou atrapalhar, já é um bom começo, né? Sim, Ai, meu aquela parte, amigo, deixa aquela eu, parte deixa eu do te agradecer, coração, porque agora vai cair mesmo, tem 30 segundinhos para se despedir. verdade. E convidar o pessoal para que vai assistir depois, compartilhar, convidar mais pessoas. O Daniel vai estar aqui comigo todas as quintas-feiras agora do mês de novembro, né, Daniel? Se tiver alguma mudança, a gente avisa. E gratidão de novo, meu querido, do fundo do coração, viu? Obrigado a você pelo convite, fantástico, né? E só para encerrar, olhe para Jesus, é a nossa fé, né, Débora? Olhe firme para Jesus, como está lá em Hebreus, né? Olhe para Jesus, pronto, olha para ele lá em Hebreus 12:2 e está feito o negócio. Olha firme para frente, toda confiança, no Provérbios 4:25 e sucesso na vida. Vai ter dor?
eu até uma outra live falei, eu até oro no sentido de brincadeira para sentir dor realmente, para você poder crescer. Porque é na dor que a gente vai crescer. Então, que realmente nessas lives a gente vai fazer possa tocar vidas. Né? Gratidão pelo convite novamente. Fantástico, as Vai pessoas que vão cair. ouvir. Compartilha, pessoal, compartilha e vamos estar juntos nas próximas. Gratidão, Débora. Gratidão, pessoal, pela paciência de nos ouvir esses dias. Meu querido, vai cair, tá? Tchau, Beijo, beijo. Daniel. Beijo, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu, viu? Tchau, tchau.